Olá, tudo bem? Olha, vamos para a nossa aula de citologia. E a célula é a unidade básica de todo ser vivo. Todo ser vivo é composto por célula. E quem descobriu a célula foi Robert Hooke. Em 1967, viu que na cortiça havia pequenas cavidadezinhas. E na época essas cavidades eram celas. Então, do nome cela surgiu o nome célula e agora surgiram os microscópios ópticos e principalmente o microscópio eletrônico, que é o mais moderno, é o mais potente, e ele pode ampliar até 100 milhões de vezes uma estrutura. Com ele é possível observar as organelas muito minúsculas dentro da célula. Por isso, para a ciência, esse instrumento foi indispensável. Com este microscópio eletrônico, foi possível observar a bactéria Escherichia coli, que é uma bactéria que existe em nosso intestino. Também, olhem, observem só a riqueza de detalhes que este piolho foi observado em um fio de cabelo. Com o microscópio óptico não é possível observar com tantas riquezas de detalhes, mas olhem só que bonito essas células de cebola e esses cloroplastos de células. Muito interessante, né? Os cloroplastos são estruturas presentes apenas em células vegetais e nesta estrutura possui clorofila, que é responsável por fazer a fotossíntese, que eu explicarei no decorrer desse semestre para vocês, que é o processo pelo qual a planta, a partir da luz do sol e do gás carbônico que ela absorve da atmosfera, ela produz oxigênio e água. Os seres vivos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os seres vivos unicelulares são os mais simplesinhos, eles são formados por uma célula só. Os pluricelulares por mais de uma célula. E os primeiros seres unicelulares que surgiram, eles eram muito rudimentares. Eles eram chamados de procariontes. Esses seres procariontes, eles não tinham um núcleo bem organizado, certinho. Eles tinham um material genético misturado no citoplasma da célula. E pró significa primitivo, cário é núcleo e ontos é ser. Já os seres vivos mais complexos, chamados de eucariontes, eles possuem um núcleo delimitado por uma membrana ou envoltório nuclear, chamado antigamente de carioteca. E as organelas que eles possuem, elas são membranosas. Por exemplo, nas células eucariontes animais, existe a mitocôndria, responsável pela respiração celular. As células eucariontes, elas são formadas por membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. E nós veremos detalhadamente nesta aula como que é cada parte desta célula, cada estrutura, o que tem na membrana, o que tem no citoplasma, o que tem no núcleo. Agora nós vamos falar da membrana plasmática.
Essa membrana, ela é muito importante. Ela é composta por fosfolipídios. E ela é o que seleciona o que entra e o que sai da célula. Também ela possui proteínas de canal, carboidratos, que é o glicocálice, que são glicopeptídeos, e ela é excelente. Isso é um esquema da membrana vista no microscópio eletrônico. Algumas células, para proteger a membrana plasmática, têm uma parede de celulose. A celulose é um açúcar e ela ajuda a célula a ser mais rígida, porque também ela vai poder proteger contra a saída de água da célula, para que a planta tenha bastante água. E ela também vai evitar que a célula enche demais e exploda, porque ela protege e ajuda a célula a não se desidratar. O citoplasma, ele fica entre a membrana e o núcleo. Ele é preenchido por um líquido chamado hialoplasma, e disperso nesse líquido chamado hialoplasma tem o citoesqueleto e tem as pequenas organelas, que são muito importantes para que a célula se mantenha viva, para que a célula funcione corretamente. No citoplasma da célula tem uma organela chamada mitocôndria. Ela é uma organela muitíssimo importante, pessoal. Ela é o pulmão da célula. Ela faz a respiração, ela produz energia. E essa energia recebe o nome de ATP, é uma molécula de adenina com 3 fosfatos, chamada de adenosina 3-fosfato. Agora nós vamos falar de uma organela chamada ribossomo. Esse ribossomo produz todas as proteínas que a célula precisa. Ele recebe uma mensagem que vem lá do núcleo, e aí ele produz a proteína de acordo com essa mensagem. Há ribossomos que estão no meio da célula, que produzem proteínas para ela mesma. Já há ribossomos dentro de uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso, que produzem proteínas para a exportação. Agora eu vou falar do retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é aquele que eu falei antes, que estão grudados os ribossomos. E existe o retículo endoplasmático liso, que produz lipídios, e ele também ajuda a desintoxicar a célula. O aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, ele é o armazém das proteínas produzidas pelo ribossomo. Tudo que o ribossomo produz é armazenado lá para depois ser exportado para o organismo, para as outras células. Também nos ribossomos são produzidas proteínas digestivas que vão ser armazenadas no complexo de Golgi e vão formar essa organela aqui, o lisossomo. E esse lisossomo tem a função de digerir substâncias que a célula engloba. É como se fosse o estômago da célula. Ele é muito importante.
Agora vamos falar dos centríolos, que eles são tipo de túbulos que fazem a divisão celular. É preciso lembrar, os centríolos só existem em células animais. Agora vamos falar da parte mais importante da célula, que é o núcleo. O núcleo, ele é o centro de comando. Ele é envolvido pela membrana nuclear ou carioteca. Ele é formado pelo DNA, pelo nucleolo, pelo material genético da célula. E ele manda um RNA mensageiro lá para os ribossomos. Lembra aquela organelazinha que eu falei? E esses ribossomos vão produzir as proteínas, produz tudo que a célula precisa e todas as proteínas que o nosso corpo precisa. Então, olha, espero que vocês tenham gostado desta aula e façam os exercícios da apostila do caderno do aluno. Abraço!